Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Hoje nós vamos discutir o Código de Defesa do Consumidor, se ele deve ou não ser aplicado nas relações médicas. Vamos entender isso um pouquinho. Essa legislação ela foi criada em 1990 e ela abarca toda a área de direito do consumidor. E aí estabeleceu-se um debate sobre se esse código seria aplicável ao paciente no relacionamento com o médico, da mesma forma como os bancos começaram a discutir se esse Código de Defesa do Consumidor deveria ser aplicado no fornecimento dos serviços bancários. Acontece que, apesar de uma defesa forte que os conselhos de medicina tiveram no entendimento de que não, essa é uma relação especial, essa é uma relação diferenciada, os médicos não têm uma relação de consumo propriamente dita com os seus pacientes, esse não foi o entendimento que o judiciário teve. As resoluções emitidas pelos conselhos de classe, seja de medicina, seja de odontologia, de psicologia, enfim, de qualquer dos conselhos, elas têm valor interna corporis, ou seja, ela vale para os seus afiliados, para os seus associados. Mas quando a legislação ordinária fala algo diferente, é evidente que o Poder Judiciário não considera essas resoluções e aplica, sim, a legislação ordinária. Essa é a razão de que qualquer determinação dizendo que você não se enquadra na legislação do Código de Defesa do Consumidor, hoje é uma linha menor de pensamento. Ela tem a lei do Código do Consumidor, é a Lei 8078, que foi publicada em 1990. E ela própria define quais são as regras, qual é o enquadramento do fornecedor e do tomador do serviço. Vamos ouvir o que diz o artigo 2º, que fala da caracterização do tomador do serviço. Artigo 2º. Toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Essa é a definição legal de consumidor. Vamos olhar no caso do paciente. Sim, ele é uma pessoa física, sim, que adquire e utiliza serviços como destinatário final. Portanto, está muito claro de que o paciente está, sim, classificado como consumidor. Já o artigo 3º, ele define quem é o fornecedor do produto ou do serviço. Vamos ver o que diz o artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Vamos agora analisar especificamente o médico. Ele é, sim, um fornecedor de serviços que se destinam a uma pessoa física e usuário final. Portanto, o médico, quer seja ele pessoa física, médico, ou através da sua empresa, da sua clínica ou do hospital, ele sim, ele é um fornecedor e, portanto, está caracterizada a condição do paciente como consumidor e do médico barra hospital barra clínica como fornecedor do serviço, isso tudo perante o Código de Defesa do Consumidor. Também para caracterizar o Código de Defesa do Consumidor, você teria que ler especificamente o parágrafo 2º do artigo 3º, que define qual é o serviço. E aí ele diz: qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Ou seja, nós temos aqui o médico na condição de fornecedor, o paciente na condição de consumidor e o serviço, que é um serviço fornecido mediante remuneração e não é um serviço de caráter trabalhista. Por essa razão, não há muito que se debater, está aplicado o Código de Defesa do Consumidor
para as relações médico-pacientes, com todas as consequências que, a partir de agora, nós vamos começar a narrar. Demonstrado que a relação médico-paciente está, sim, sujeita ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, qual é a consequência direta que isso vai gerar? Primeira consequência, a necessidade de indenizar. Todas as vezes que esse serviço for prestado e seja considerado um serviço inadequado, e aí vem uma série de razões, nasce a necessidade de indenização. As grandes discussões que nós fazemos sobre as indenizações, indenização por dano material, indenização por dano moral, por dano estético, pela perda de uma chance, nós vamos nos focar inicialmente e principalmente em dois danos, que é o dano material e o dano moral. Os outros ainda, a jurisprudência tem debatido de forma bem acalorada quando é a aplicação de um caso ou de outro. Outro aspecto prático da aplicação do Código de Defesa do Consumidor diz respeito à inversão do ônus da prova. Aqui, nós vamos precisar prestar atenção a um detalhe. O Código de Defesa do Consumidor diz que quem tem que apresentar as provas é aquele que tem a melhor capacidade de fazê-lo. E, portanto, todas as vezes que ele é aplicado, normalmente se inverte o ônus de prova. Quem tem que provar não é quem acusa, e sim quem é acusado. Mas existe um parágrafo específico que deixa claro uma mudança nesse regramento, que é o artigo 14, parágrafo 4º, que diz que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, médico incluído, será apurado mediante verificação de culpa. Ou seja, no momento em que você tem um serviço prestado de forma defeituosa, automaticamente se aplica a legislação e cabe ao fornecedor a obrigação de indenizar. Mas no caso dos profissionais liberais, no caso do médico, isso não é regra. Há necessidade de ainda se constituir uma segunda característica, que seria negligência, imprudência ou imperícia, que vai ser tratado em outro momento. Mais um aspecto importante diz respeito à publicidade médica. À luz do Código de Defesa do Consumidor, fez a propaganda, assumiu a responsabilidade por aquilo que ela diz. Então, aqui cabe um aspecto muito cuidadoso e diz respeito à cirurgia plástica. Muitas vezes, há uma conduta por parte do profissional de mostrar fotos dizendo que você ficará daquela forma ou de outra forma. Essa é uma conduta de risco, porque no momento em que você mostra a foto, por exemplo, de qualquer outra pessoa que não a própria e diz que ela vai ficar parecida, você cai numa área de subjetividade, mas você assumiu o compromisso de que vai ficar parecida. E se por qualquer problema não ficar parecida, você poderá ser penalizado com base no Código de Defesa do Consumidor. Outro caso importante, quando a gente fala do Código de Defesa do Consumidor, é que o paciente, no caso de aplicar qualquer tipo de demanda judicial contra o médico, ele tem o direito de escolher o foro, o local onde ele vai propor a ação. Então, é possível, por exemplo, que ele proponha entrar com uma ação no endereço residencial dele. O médico vai perguntar, mas ele foi tratado por mim numa determinada cidade, que é onde eu moro? Mas ele pode sim entrar com uma demanda do local de residência dele, que não necessariamente é o local onde a prestação do serviço foi executada. Muito cuidado com isso. Mais um aspecto importante do Código de Defesa do Consumidor. Existe um prazo para que o paciente possa ingressar com ação, por exemplo, por má prática médica ou pelo chamado erro médico. Esse prazo é de 5 anos. 5 anos é o limite para que ele possa ingressar com ação. Mas aqui tem que tomar um cuidado. Não é 5 anos do fato da cirurgia, do ato médico que eventualmente possa ter gerado alguma consequência, e sim do momento em que ele tomou o conhecimento de que o dano estava acontecido.
Então, aqui, muito cuidado. Vão me perguntar sempre, que essa é uma pergunta recorrente, que é: olha, mas aí o prazo pode se estender de forma indefinida. Sim, essa é uma possibilidade. E vai caber, sim, ao médico tentar demonstrar de que o prazo já venceu e que ele já tinha conhecimento desse suposto dano muito antes e que ele havia prescrito o prazo para o ingresso da ação. Mas aí só um debate com um pouco mais de substância técnica para verificar se cabe ou não cabe os 5 anos e qual a data do início desses 5 anos. Mais um aspecto que o Código de Defesa do Consumidor, nesse caso, englobado com o Código de Ética Médica, determina: o preço dos serviços. Claro que o médico ele é livre para estabelecer o preço que ele desejar pelo serviço dele, mas existe uma obrigação. A necessidade, isso perante o Código de Ética Médica, de que ele apresente um orçamento prévio para a realização do serviço, mesmo que seja por estimativa. Já o Código de Defesa do Consumidor obriga que esse orçamento exista e ele tem que estar assinado e recebido pelo paciente. A falta desse documento pode ensejar também um debate jurídico, uma discussão perante o Código de Defesa do Consumidor, que obriga o médico a apresentar esse documento devidamente ajustado e aceito pelo paciente, de preferência por escrito. Desse vídeo do Código de Defesa do Consumidor, da aplicabilidade da relação médico-paciente, do tratamento do médico para o paciente, da clínica para o paciente, do hospital para o paciente, nós tiramos uma conclusão muito simples. Hoje, está absolutamente consolidado no judiciário brasileiro a sujeição da relação médico-paciente, do tratamento médico-paciente ao Código de Defesa do Consumidor. Nós já passamos aqui por vários assuntos, há centenas, diria até que milhares de julgados, dizendo que sim, é cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. E nós não temos mais como fugir dessa situação. O médico que ignorar isso vai estar sujeito às penalidades. Mas nós não devemos entender isso como algo sério, algo ruim. O Código de Defesa do Consumidor, ele preserva o paciente, ele preserva o consumidor, paciente no nosso caso. E nós temos que olhar isso de forma muito clara. Vamos sim seguir o que determina o código, dá um pouco mais de trabalho, mas é uma garantia de segurança e posso lhes afirmar, a relação médico-paciente melhora muito quando a gente consegue ser absolutamente transparente nessa relação. Quando nós demonstramos ao paciente todas as circunstâncias que podem permear, por exemplo, um ato cirúrgico, os riscos envolvidos, mesmo pequenos, mesmo baixos, mesmo raros, mas isso tem que estar muito claramente citado e esclarecido, não é apenas citar, é explicar de forma detalhada, usando uma linguagem simples, uma linguagem fácil, de forma que o paciente possa entender isso de forma muito tranquila. Seguindo esses passos, nós com certeza evitaremos uma série de contratempos, uma série de aborrecimentos. Basta seguir estas orientações. Obrigado, até a próxima.